Nosso próximo painel é Investimentos Alternativos, tornando os portfólios mais eficientes para uma longa jornada. As classes de ativos tradicionais, renda fixa e variável, têm, essencialmente, funções complementares: preservação e crescimento do capital. Modernamente, uma nova classe foi adicionada, os alternativos. Também conhecidos como ilíquidos, geralmente têm prazo de resgates mais longos que os tradicionais. Tendem a ser mais sofisticados, requerendo conhecimento mais profundo sobre os fatores que influenciam o retorno e o risco dos investimentos. Com baixa correlação com as demais, esta classe de ativos auxilia no controle da volatilidade do portfólio, com vistas à otimização da relação retorno versus risco ao longo do tempo. Eu chamo ao palco a Ellen Stetter, do Strategy Manager da Ágora Investimentos. Cadê a Ellen? Estava aqui. Ela é Strategy Manager. O Marcelo Michalouat, co-CEO da RB Asset. A Vivian Lee, CIO de crédito da Ibiúna Investimentos. E a Renata Pedini. Ela vai moderar esse painel. Ela é editora de macroeconomia e mercados da Broadcast. Os microfones. Cada um tem um? Cada um tem um. Bem, olá, pessoal. Bom dia, muito bom dia para todos vocês. É um prazer imenso estar aqui entre mulheres e com especialistas como vocês para a gente poder discutir esse tema dos investimentos alternativos. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu trabalho, então, com macroeconomia e mercados, informação e muito inspirada por jornalistas mulheres que desbravaram esse campo, trouxeram muita informação. Então, isso é muito importante para a gente. Queria só deixar esse registro. E aí, bastante curiosa sobre esse tema dos investimentos alternativos, eu acho que a gente pode começar sobre o que cada um de vocês faz, a que se dedica, o ativo objeto do negócio. E aí eu vou pedir, Vivian, se você pode começar nos contando um pouquinho, então, sobre crédito privado. É mesmo o hit do momento? Bom, começando para a primeira pergunta, eu sou gestora de crédito na Ibiúna, então meu papel é selecionar os ativos que a gente vai alocar no nosso fundo. A gente aloca LFs de bancos, FDICs, CRAs, CRIs, debentures, bonds offshore, corporativos de Latam. E aí, acho que, indo para a segunda pergunta, o crédito, esse ano, teve um fluxo muito forte de aplicação, né, para os fundos que alocam crédito. Então, a gente já viu mais de 330 bi para fundos que alocam crédito no ano. Depois de um ano que foi muito difícil, 2023, você teve um fluxo de resgate muito grande, coisa de 120 bi de resgates. E aí, por conta desse fluxo forte, a demanda por papéis está enorme. E aí, por conta disso, a procura por todos os papéis é gigantesca. E aí, portanto, os papéis ficam mais caros, né? Quanto mais gente quer, mais caro ele fica. E aí é o que a gente chama de o prêmio de risco, que é o spread de crédito, ele fica menor, né, ao longo do tempo. Então, acho que a gente está num momento delicado por conta disso, mas no nosso fundo a gente tenta diversificar e buscar outras alternativas de investimento, entre elas investimentos alternativos, FDICs, e também diversificação através de buscar empresas fora do Brasil para alocar. Então, o nosso foco no offshore é Latam,
E aí a gente busca empresas também na Colômbia, México, Chile, Peru, Argentina, para diversificar, descorrelacionar um pouco o retorno dos nossos ativos e também buscar outras alternativas de investimento. Então, só fazendo um wrap-up aqui, no nosso fundo a gente aloca mercado local, tanto líquidos quanto alternativos, e bonds offshore. E aí a gente aumenta e diminui as nossas exposições nessas classes de ativo conforme nossa percepção de risco-retorno. Tá bem, Michaluá, vou passar para você em relação aos grandes setores aos quais você já se dedica há bastante tempo. O que você pode nos dizer? Obrigado, bom dia a todas e a todos. A RB Asset é uma casa que se confunde com os alternativos, né? Nós estamos nessa indústria há 25 anos, no mundo de securitização, no mundo de fundos imobiliários, de crédito estruturado. A nossa aposta estratégica sempre foi o processo de desintermediação financeira, onde o mercado de capitais seria uma fonte importante e complementar às fontes bancárias para o financiamento da economia real. E, dentro do mundo dos alternativos, 3 grandes setores se destacam, setores esses nos quais a RB atua desde sempre, que é o imobiliário, a infraestrutura e o agronegócio, também no mundo dos FDICs, falando de crédito pulverizado de uma maneira mais, vamos dizer, genérica. O mundo dos alternativos, aí o outro painel até citou, ele traz exatamente algumas características importantes, diferentes do mundo da renda fixa, dos investimentos tradicionais. Primeiro é a isenção, né? Então existe o fomento que vem através do não pagamento do imposto de renda em relação à renda atrelada, seja a fundos imobiliários, seja a CRI, a CRA, fundos de debênture de infraestrutura. Esse é o novo, é a nova arquitetura do sistema financeiro nacional, onde o mercado de capitais, com a força, inclusive, de vocês como investidores e investidoras, passam a canalizar recursos da poupança que antes estavam em instrumentos bancários ou em títulos da dívida pública, através de fundos e papéis de crédito estruturado, para financiar exatamente os 3 setores que são altamente demandantes de capital e que, historicamente, ainda hoje, são dependentes dos bancos públicos. Então, você vê que a Caixa Econômica Federal ainda é uma grande patrocinadora do mundo imobiliário, principalmente do residencial. O BNDES, historicamente, sempre foi na infraestrutura e o Banco do Brasil no agronegócio. Então, essa nova dinâmica dos alternativos, essa mudança é inexorável. E o aumento da participação dos portfólios individuais, dos portfólios coletivos, dos portfólios institucionais nestas classes de ativo vai ficando cada vez maior. Então, você tem não somente o fato de ter uma pujança da necessidade de recursos que esses setores demandam e que criam alternativas de investimento para nós, comprar CRI, comprar fundo de CRI, comprar CRA, comprar fiagro de CRA, comprar debênture incentivada de infra, comprar fundos de crédito de debêntures de infra, ou comprar FDICs de créditos pulverizados, essa é a nova normativa dentro do risco privado, onde os produtos de mercado de capitais acabam desempenhando hoje um papel absolutamente fundamental nessa canalização dos recursos e na diversificação do portfólio de vocês nestas classes de ativo, usando, obviamente, gestores especializados que vão fazer da melhor forma o que a gente chama que é o asset selection, né, que é a seleção dos ativos, a melhor forma de investir, o monitoramento, que é tão importante como o pré-investimento na nossa decisão de escolher o ativo, o pós-investimento, que é o monitoramento da carteira, nos fundos, nas carteiras administradas,
é mais, talvez, importante do que o próprio processo do investimento em si, na medida em que é o dinheiro de vocês, que, uma vez investido, está sob a nossa responsabilidade fiduciária para poder preservar e rentabilizar da melhor forma possível. Só um comentário nessa parte, que eu acho que é relevante comentar aqui. O monitoramento no crédito é essencial, porque a gente brinca que empresas que fizeram defaults gigantescos no mercado, né, seja Lojas Americanas, Oi, Odebrecht, foram já AAA um dia. Então, no momento que você compra o papel, ela pode ser um AAA, mas ao longo do prazo pode existir uma deterioração, que é visível ou não para os gestores e para quem faz esse acompanhamento próximo, ou não, né? Mas aí a questão é como o gestor vai se posicionar para tentar vender e pressionar a companhia para agregar mais garantias e fazer isso ao longo da vida da operação. Isso é super importante. Ellen, queria te ouvir, então, do ponto de vista de alocação e estratégia. Como é esse processo de escolha do alternativo ali, desde o momento ali de pensar no que vai escolher, até colocar ele, de fato, na carteira, desde o mais simples até o mais estruturado? Obrigada, bom dia a todas. Bom dia a todos. Obrigada, Renata, pela pergunta. Eu estava ouvindo aqui a Vivian, o Michel Loa, e eu acho interessante que eu sou o meio, entre aspas, né, que aqui eu acabo representando a distribuidora. Então, Michel Loa, em grande medida, contribui muito para a estruturação desses produtos alternativos. A Vivian seleciona também, mas do ponto de vista de gestora de fundos. E a distribuidora, como a Ágora, que é uma plataforma de investimentos, acaba colocando de forma acessível ao investidor, à investidora final. Então, como que eu seleciono, né? O que é esse ativo alternativo? Acho que um ponto interessante, até unindo com o que nós escutamos no primeiro painel, está muito ligado ao amadurecimento do mercado. Então, o mercado de capitais ele passou por um amadurecimento ao longo dos últimos anos extremamente importante, na esteira da estabilidade econômica. O investidor e a investidora também estão passando por esse amadurecimento. Então, é natural que o portfólio também ele fique mais amplo. Então, há 20 anos atrás, possivelmente, nós só estaríamos falando aqui de renda fixa. Mas, Ellen, no painel anterior, nós falamos de taxa de juros, renda fixa ainda é destaque, o crédito é o hit do momento, é a última moda. E aí? Tem mais? Tem muito mais. O ponto aqui é saber a mágica de dosar. Então, eu não fico só em um único ativo. Então, muito cuidado com isso, e é muito comum nós escutarmos do ponto de vista dos investidores, das investidoras, o que está rendendo mais. Então, você seleciona aqueles últimos 12 meses como que se aquilo fosse verdade absoluta para os próximos 12, 24 meses. Então, aqui o alternativo ele entra dentro de uma combinação de ativos, de investimentos. Eu gosto de olhar para ele, Renata, como uma pitada. Primeiro ponto importante, ele entra do ponto de vista de composição de um olhar de longo prazo. Poxa, se eu preciso de liquidez, se eu preciso de algo no curto prazo, talvez não seja esse momento para a alternativa entrar no meu portfólio. Vou esperar. Não, tenho foco no longo prazo. Posso arriscar um pouquinho mais esse meu capital? Quero dar uma pimentada nele, uma perspectiva favorável para daqui 10, 15 anos? Opa, tem um espaço aqui do meu alternativo. Quanto? Algo em torno de 5%, se eu tiver um perfil mais arrojado, pode ser um passo bem interessante. Então, ele entra, sim, dentro de uma pizza de alocação. É preciso só dosar o perfil da investidora com o objetivo dela, né, para ter ali a combinação ideal desse portfólio. Então, tem, sim, características de renda fixa, como o Vivian comentou, são muitas vezes fundos atrelados a crédito, porém, a créditos mais com olhar de longo prazo, com olhar de projeto, de infraestrutura, né? E tem aqui dentro da camada de alternativos a questão de cripto.
entra dentro dessa camada. Você começa a olhar também a questão de commodities, ouro, por exemplo. Quem tem ouro no portfólio, olha hoje a rentabilidade dele dos últimos 12 meses está com um sorriso de orelha a orelha. Então, a ideia do alternativo no portfólio desse investidor, dessa investidora, é trazer proteção, é trazer a possibilidade de ganhos maiores no futuro, é trazer descorrelação, tá? É debalancear, de fato, esse portfólio. Quando você fala da descorrelação, é da gente poder, de alguma maneira, estar protegido ou andar na contramão daquilo que pode estar ruim no momento de volatilidade, é isso? Perfeito. É atravessar ciclos. Pode estar chovendo, pode estar sol. Meu portfólio ele é capaz de atravessar esses ciclos. E o alternativo te ajuda a isso. Vou voltar para o Michaloá. Dando um passinho atrás aqui, como é que funciona o processo de estruturação? Queria só, antes disso, complementar. Fiquem bem à vontade, por favor. Os alternativos, eles, por default, eles são ativos de longo prazo. E nessas 3 indústrias, você tem uma característica importante, que os fluxos ligados aos ativos imobiliários, de infraestrutura, são indexados na inflação. Então, quem vive no Brasil, e a gente sabe, né, que a gente passa por ciclos de altos e baixos, a descorrelação dessa volatilidade vem em você proteger o seu capital do processo inflacionário. Então, hoje, você ter investimentos alternativos nestes setores, seja diretamente em cotas de fundo imobiliário, ou fiagros, ou de debêntures de infraestrutura, ou diretamente nos papéis, te dão a proteção que você precisa para evitar a deterioração, né, do poder de compra. E acho que vai na linha do primeiro painel, daquela coisa de o que eu preciso ter na carteira que me assegure no longo prazo pelo menos inflação mais 3,5%. Hoje, os papéis de renda fixa ligados a esses setores pagam mais do que isso, né? Tem CRIs, ou fundos imobiliários, ou fundos de debêntures, etc., que pagam bem acima desse yield mínimo, né? Pensando o longo prazo dentro do planejamento dos patrimônios aí do portfólio. E indo pelo lado da estruturação, essa é a grande diferenciação em relação à qualidade dos ativos que os gestores escolhem para colocar nas suas carteiras. É a estruturação, a qualidade da estruturação que permite com que nos eventos de estresse, porque quando tudo está muito bem, você não vai fazer uso das estruturas de garantia, das fianças, do que a gente chama de overcolateralização em garantias reais ou no fluxo atrelado aos papéis. É exatamente no momento do default, no momento do estresse, que essas estruturas são testadas, e se elas foram bem estruturadas, elas estão mais blindadas em relação aos riscos do que a gente chama de downside, que é os riscos quando as coisas de fato ruins acontecem. E aí, de que forma você, como investidora de um fundo que tem um gestor que escolheu aquele ativo, fica mais confortável, porque aquele gestor, que é especialista naquele tipo de tese, estruturou um ativo que entrou no fundo, ou comprou um ativo do mercado estruturado por um terceiro, que passou por um processo profundo do que a gente chama de underwriting, que é subscrição de risco. Essa é o grande driver que diferencia a qualidade de um ativo e a qualidade de um gestor quando você escolhe comprar um ativo dele ou dela. É a qualidade na subscrição do risco. Por quê? Ao você dominar o mapa de riscos atrelados a um ativo, atrelados a um fundo, você sabe os mitigantes que você precisa ter para cada um desses riscos. E quando você tem uma visão, de fato, profunda disso, você é muito mais cuidadoso na seleção do ativo e na estruturação para que esse ativo, num momento de estresse, seja micro, da correlação do ativo e os seus riscos, seja macro, com os movimentos de mercado que possam afetar aquele ativo, ele seja mais resiliente a esses impactos,
seja do ponto de vista micro, seja do ponto de vista macro. Então, é fundamental. Concordo com o Marcelo 100%. E aí, só para comentar como é o dia a dia, né? Então, o dia inteiro a gente busca oportunidade de alocação de ativo. Então, conversar com o originador / estruturador. E, muitas vezes, quando um investidor olha o histórico da cota do fundo, e aí vê, né, que o carrego, ou então que a performance histórica foi muito boa, não compreende que, às vezes, o histórico foi bom porque o fundo carrega muito risco, né? E risco sem a devida proteção. Então, quando o Marcelo comenta de sobrecolateralização, basicamente é o quanto de garantia você tem na estrutura. E aí, quanto maior a demanda por papel, as estruturas começam a ficar mais light nesse sentido, né? Porque todo mundo quer ganhar um mandato, quer fazer a operação e começa a flexibilizar covenants, flexibilizar a garantia, diminuir um pouco a taxa. Então, essa seleção de ativos, e que não é sempre transparente, é um processo que é duro, difícil, né? Complexo, mas que só vai ficar evidente nos momentos de estresse, porque é só nesse momento que você vai saber se aquela garantia foi bem constituída, se fez sentido e se ajudou no momento de negociação com a companhia e se de fato o seu LGD, seu Loss Given Default, vai ser menor por conta da estruturação que foi feita meses, às vezes anos antes. Então, esse processo é algo que não é transparente, mas é fundamental, eu acho, que para quando a gente lida com alternativos. E olhando no dia a dia, algo que nós gostamos muito de acompanhar é justamente verificar a consistência da gestora, né? Como que a performance desse fundo, ela é muito mais do que a rentabilidade. Ela é abrir a carteira. Onde que esse gestor está investindo? Qual que é o risco que ele está se expondo? Será que ele tem capacidade para absorver tudo que ele está captando no mercado? Será que vai ter lastro para ele realmente conseguir alocar todos esses recursos? Quem são esses gestores? Então, isso eu acho que é super importante para qualquer investimento em um fundo. Entenda um pouco quem que é a casa, entenda um pouco quem que é o gestor, qual que é a consistência dele, qual que é o critério dele em relação ao risco. E sempre olhem também a carteira. Abram essa carteira. Será que eu gosto desses papéis? Pode ser que essa carteira não esteja atualizada, porque tem justamente esse espaço para o gestor, pelo menos uns 3 meses, para publicar, mas, de qualquer forma, olhando o histórico, vocês terão essa percepção. Será que, de fato, eu gostaria de estar nesse risco? E crédito é algo extremamente interessante, porque ele só vai realmente separar, né, o joio do trigo na hora que você tiver um cenário de cauda. E vamos dizer, aquele cenário que a gente não estava esperando, como é que a gente traduziria isso? Exatamente. É o cenário que o inesperado. O inesperado, às vezes, acontece. Como uma pandemia. Como uma pandemia, ou como alguma surpresa em um balanço corporativo. Como no caso Americanas. Um risco de crédito. Então, é aí, nesse momento, que você consegue perceber a eficácia da gestão. Se, de fato, ela conseguiu observar os verdadeiros riscos atribuídos ao papel, se o securitizador e o estruturador mostrou as garantias disponíveis, então, é neste momento que você realmente testa o mercado. Então, quando for investir, é sempre importante observar não apenas o retorno do fundo investido, é observar a carteira, em que risco ele está exposto. E retomando o que foi comentado no primeiro painel, sempre questionem, não tem pergunta tola, tá? Então, se sintam sempre confortáveis aonde estão pisando, durmam tranquilamente. Eu acho que isso é super válido. E alternativos, de novo, está vindo super bem, porque ele traz correlação, tem benefícios para o médio e longo prazo, mas eu preciso saber justamente dosá-lo. E eu preciso ter segurança de onde eu estou alocando esse meu recurso.
algo que a gente precisa tomar muito cuidado, que às vezes está na moda falar de um ativo um pouco mais arriscado, e parece que, será que esse ativo é para mim? Não sei, mas a Vivian comentou, vou lá, então, né? Aquela famosa história do final de semana. Não façam isso, respeitem sempre o apetite a risco de vocês. Todos nós temos objetivos diferentes, temos sensibilidades diferentes e precisamos respeitá-la. Ah, ouvi, gostei, vou procurar saber mais. Vou questionar minha assessora, vou questionar o meu gerente. Eu acho que é esse o gatilho. Eu ia só complementar. Quando a gente fala em crédito, faço crédito há 30 anos, então eu posso dizer para vocês, crédito é um risco binário, porque atrás do crédito tem o risco que a gente chama de risco moral. Então, quando você compra um papel, um gestor decide tomar uma posição em crédito, o risco moral daquela contraparte, ele é binário. Ou o cara é ou ele não é. Ou ele vai lutar para evitar o default, ou na situação de default, a empresa vai fazer de tudo para preservar os seus credores, ou ele vai dizer, já estourou mesmo, então todo mundo que paga, e solidariza o prejuízo. Então, a decisão de crédito, quando os gestores fazem, por mais que exista a qualidade da estrutura, das garantias, etc., sempre lembrem que, no fundo, aquele que está pagando por aquele risco de crédito, na verdade, ele traduz um risco moral. E aí, gestores ou casas que se propõem a fazer crédito precisam ter o domínio da análise de crédito de maneira fundamentalista. Então, essa é uma outra variável de checagem. Quer dizer, as gestoras que fazem crédito, os alocadores, etc., eles têm uma área de crédito que, de maneira independente, opina sobre aquele risco de contraparte, porque você precisa evitar o conflito e o incentivo de alocar, porque você precisa alocar, quando você tem, por exemplo, uma área de crédito independente que diz esse risco não é bom, do ponto de vista primário, como pagador daquela dívida. Então, é mais uma derivada aqui, podendo compartilhar, de que o processo mesmo de alocação e investimento em risco de crédito privado, ele é complexo, ele é completo e ele precisa ser extremamente diligente, extremamente diligente. Nem se basear no rating de uns... Você precisa ter a sua capacidade internalizada de julgar se o crédito em si e depois o papel estruturado em cima daquele crédito está bem feito e ele é válido e elegível para entrar na carteira de um fundo que tem o dinheiro de vocês, né? Então, essa é a responsabilidade mínima de um gestor, de uma gestora que atua nesse tipo de mercado. Queria ouvir vocês também sobre a importância da gestão profissional nesse processo, né? Um tema até do primeiro painel abordado. O que vocês podem dizer? Posso continuar na linha do que o Marcelo falou, para crédito. Acho que a gestão tem uma equipe dedicada que vai olhar balanço, olhar a questão regulatória, mudanças regulatórias que podem impactar as empresas como um todo, falar com o management, conversar de forma muito aberta e próxima com RI e players do setor, acho que é fundamental. Ano passado, a gente viu alguns casos em que, nessa questão da moral, né, que o Marcelo comentou, a gente viu acionistas que podem ser bilionários, mas não é só a capacidade de pagamento, né, é a vontade, é capacity e willingness. E, às vezes, não está lá, porque tem alguns acionistas, né, donos de empresa que, né, não estão preocupados com isso especificamente. Eles querem dar o haircut, ou querem deixar de pagar as dívidas para ficar com um pedaço do equity maior, né? Então, acho que isso é mega relevante para o tipo de análise. Tem alguns padrões que acabam se repetindo, né, e alguns nomes aí que acho que a gente
quer ficar distante por conta desse comportamento histórico, mas, sem dúvida, a discussão de tempo também, muitas vezes o crédito, e aí para a gente isso é bem importante, o momento de entrada e de saída, né, é relevante. E aí, em algum momento, você pode achar que comprou um papel, né, um preço ok, que você está sendo bem pago pelo risco, e em algum momento não faz mais sentido carregar para o portfólio, seja porque tem outras alternativas de investimento ou porque teve uma deterioração. Então, nesse momento, e aí antecipar e conseguir sair no mercado secundário é importante. E aí, o que eu tenho visto é que, mesmo para os alternativos, isso tem acontecido mais, né? O secundário tem acontecido, e eu acho que tem esse componente que a gente já comentou aqui, que o alternativo ele tem que ter uma visão de longo prazo, né? Como no nosso portfólio é um pedaço do book, não é a maioria do que a gente aloca, a gente tenta também fomentar e discutir o secundário, mesmo dos alternativos, porque eu acho que é importante para o crescimento do mercado como um todo. A questão da gestão profissional ela é bastante relevante, Renata, porque são vários elementos que nós temos que levar em consideração. Então, eventualmente, delegar a um gestor, delegar a uma asset, né, fica mais simples o nosso trabalho. Imagina eu ter que alocar, eu tenho o meu recurso, ele é limitado, e eu gostaria de comprar todos os papéis de crédito disponíveis no mercado, faz sentido? Talvez eu consiga fazer isso através de um gestor que vai selecionar esses papéis mais compatíveis com o propósito daquele fundo. Então, a gestão profissional, ela ajuda muito, não só na escolha dos alternativos, como na parte também de investimentos tradicionais. Eu quero estar exposto à renda fixa, mas não consigo comprar todos os vencimentos do papel do Tesouro Nacional, porque meu recurso é limitado. Poderia delegar um gestor que pode, de forma ativa ou de forma passiva, acompanhar esse determinado segmento. Então, a gestão profissional ela vem muito no sentido de fortalecer os investidores e favorecer a conseguir acessar, às vezes, mercados que não são acessados por pessoas físicas, né? Você tem, às vezes, papéis da indústria que, eventualmente, nem chegam no mercado, já são absorvidos pelos próprios gestores, né? Ou tickets mesmo, que você, para comprar aquele papel, deveria ter um ticket muito elevado. Então, eu posso utilizar, sim, fundos de investimentos para experimentar. Existe também uma outra parte que eu consigo de forma autônoma? Existe. Você tem diversos fundos, inclusive, listados na Bolsa, que você consegue experimentar mercados alternativos. Fundos de crédito, você tem ETFs de commodities, como de ouro, você tem ETFs na parte de criptoativos. Então, você consegue, de forma autônoma, experimentar. Mas a preocupação é justamente como você, de forma autônoma, diversifica, faz essa seleção. Pode contar com o seu assessor? Posso, mas eu também posso, eventualmente, utilizar uma asset, um fundo de investimento, para acessar esse mercado. Eu queria só complementar, porque a gente está falando também de renda fixa, que é uma verdade. Isso também vale, e talvez seja tão importante, mais, por exemplo, nos riscos mais direcionais, por exemplo, de equity, como a gente fala, por exemplo, nos fundos imobiliários, né? Todo mundo, a sociedade brasileira é uma sociedade patrimonialista, todo mundo gosta de imóvel. Mas investir em fundo fundo imobiliário de tijolo é hoje uma realidade, sim, para todo mundo, para as pessoas físicas, para os institucionais, para as famílias. E tão importante quanto a política de gestão profissional, especialização na seleção, por exemplo, de ativos de crédito, isso também é verdade quando você vai comprar um fundo imobiliário de um gestor que também precisa ter essa especialização. Nós temos lá uma vertical nossa que é de fundo imobiliário, e aí você vai, bom, mas o que você faz diferente? Por exemplo, dentro da nossa gestora, como especialista numa gestão profissional, a gente tem engenheiro, a gente tem arquiteto, a gente tem um cara especializado em licença e temos uma pessoa especializada em processos cartoriais,
Por quê? Porque a gente investe em imóvel, mas eu preciso ter o meu time fazendo o tal do underwriting, que é a subscrição de risco daqueles ativos imobiliários que a gente está investindo através de fundo imobiliário. Então, você precisa da especialização em qualquer tipo de classe do alternativo, não tem jeito, porque as coisas são muito específicas de cada uma dessas estratégias. Você precisa dominar as variáveis de risco, fazer a devida subscrição e ter os seus times, como a gente diz, fully dedicated, que são os times que são dos especialistas, só pensando aquilo, só respirando. Se o cara faz fundo imobiliário, ele só respira imóvel. Se o cara faz fundo de crédito, ele só respira crédito. Se o cara faz fundo de debêntures de infraestrutura, ele só respira aquele mercado. É essa especialização, é esta gestão profissional que diferencia gestoras de alternativos de outros e que faz com que as decisões de investimento na seleção e depois no pós-venda, do monitoramento, sejam eficazes e vocês consigam, quer dizer, ter um gestor que consiga sair das posições quando ele enxerga de maneira proativa que os riscos estão mudando, estão se deteriorando e você precisa mudar a carteira. Quando você faz na física um investimento num imóvel, vou comprar uma sala comercial, uma laje corporativa, uma loja, etc., você está direcionalmente correndo o risco daquele ativo. E ele pode estar vago, ele pode, o bairro pode se deteriorar, pode ser uma desapropriação. Quando você está num fundo que, como a gente diz, preserva uma teoria de portfólio. Você está com uma gestão profissional especializada que diversifica o risco e faz com que cada um dos cotistas tenha um quinhão de cada imóvel que está dentro do portfólio. Isso ajuda a mitigar as variáveis quando você está na física investindo diretamente num ativo imobiliário, por exemplo. Obrigada. Vamos abrir para perguntas. A gente tem um bom tempo ainda. Se vocês quiserem aproveitar, por favor. Não sei se chega um microfone aí, se não... Tudo bem. Você pode dizer o seu nome, por favor, e a sua pergunta? Consegue chegar? Olá, meu nome é... Está muito alto? Não, pode falar. Não tenho experiência com microfone. Meu nome é Silvia. Eu queria muito agradecer a apresentação. Ela foi muito didática e ela foi muito esclarecedora para nós, investidoras de varejo. O que eu queria perguntar é, a gente recebe do assessor de investimento aquelas cartas de fundo de CRA, CRI, debenture. Você falou da análise do gestor, da carteira. Para vocês que são profissionais, isso é muito, muito comum. Eu, investidora disciplinada, o que eu devo olhar direito nessa carta? Que cuidado mais prático eu teria que tomar? Por favor. Posso começar? E aí, então, assim, a gente faz a carta de gestão todo mês, e, obviamente, para passar a transparência que é necessário para os nossos clientes, mas eu, quando olho uma carta, acho que é importante entender concentração de ativos. Tá? Por quê? Porque quando você delega para um gestor o seu dinheiro, você falou o seguinte, aloque esse meu dinheiro, né, da melhor forma que você entende. Então, nesse mandato. Se o gestor coloca 10% do fundo em um ativo super arriscado e ele der um problema, você vai comprometer um pedaço relevante, você vai ter uma perda que talvez não estava no mandato. Então, acho que a concentração é um ponto relevante. E eu acho que é sempre olhar também, não só a carta, mas quem é a equipe que está por trás, histórico de análise, e se para crédito acho que isso é fundamental, quanto tempo, né, a equipe vê crédito, e se tem equipes dedicadas, eu acho que isso é bem relevante. Posso? Olá. Não sei se a Ellen tem algo. Não, concordo plenamente com a Vivian. Abriu a carta, dá uma olhadinha na concentração. Isso é muito delicado, né?
porque às vezes você está lá exposto a 10%, 15% do patrimônio do fundo no mesmo emissor, faz sentido? É o risco que eu gostaria de correr? E algo muito importante que às vezes a gente passa por cima é a avaliação qualitativa. Normalmente a gente olha o quant, quanto que está rendendo, como que está a variação dessa cota, e esquece do quali. Quem que é a equipe? Quem que é essa asset? Há quanto tempo ela está no mercado? Qual que é o tamanho dessa gestora? Isso é muito importante para entender qual que é a consistência. É uma equipe de longa data? Isso é muito importante. Ter equipe focada em crédito? Então, são fatores que ajudam muito. E outra coisa que eu também gosto, aí saindo um pouco de crédito, mas quando nós vamos para fundos mais macros, é entender a cabeça do gestor. Eu acho que a taxa de juros, onde ele está mais alocado? É entender se ele está posicionado, às vezes, no mercado que ele acredita, jura de pé juntos, que vai cair taxa de juros. Será que ele é rápido para mudar ali, virar o Titanic, se não cair essa taxa de juros? Será que é isso? Então, entender também um pouco do racional, entender esse racional do gestor é muito importante, especialmente quando nós começamos a entrar em cenários macroeconômicos aqui. Queria só complementar, eu referendo aqui tudo que foi dito, quando você já está no risco, né? Você já está no fundo. Uma coisa fundamental é, antes de você entrar no fundo ou ter a recomendação de alguém que te fale, entre no fundo, leia o prospecto, mas uma parte fundamental do prospecto, da oferta, quando um fundo vai a mercado, chama-se fatores de risco. Leia fator de risco, até porque quando o risco acontece, e você diz, mas eu não sabia, aí eles vão dizer, não, mas estava lá no prospecto. Então, apesar de você ter assessoria, não custa nada, né? Você ter acesso ao material do fundo pré-investimento. Quer dizer, aqueles riscos que estão lá mencionados, e eles não são exaustivos, mas você vai ver páginas de risco e tal. Isso é comum dentro da prática de você elencar riscos de mercado, riscos da carteira, dos ativos, mas tem certos riscos direcionais daquele tipo de investimento. Você fala, putz, eu vou comprar um FIP de projetos de infraestrutura, e lá tem um risco ambiental. Né? Os projetos podem sofrer intervenção por riscos ambientais, etc. Você quer esse tipo de risco? Eventualmente não. Até por uma visão ESG, que você fala, não, eu não quero. Eu só compro em projetos que estejam prontos, licenciados, estabilizados, etc. Então, esse tipo de assessment, né, que você tem que fazer previamente ao risco, ao investimento, também é tão importante quanto você acompanhar os riscos pós-investimento, né? Que aí os gestores nas cartas, né, vão fazer aí o disclaimer através da carteira de ativos. E é aí que você, né, se debruça, como foi dito aqui. Mais alguém? Oi. Desculpa, ela está com o microfone já, por favor, seu nome e sua pergunta. Bom dia, eu sou a Beatriz. Queria agradecer vocês por nos dar essa oportunidade de investir em conhecimento, né, que eu acho que é o principal aí no mercado. E com relação aos fundos, mais diretamente ao Marcelo, com relação aos fundos imobiliários, FDIC, FIAGRO e etc., a gente sabe que os fundos imobiliários, né, eles cresceram muito em número de cotistas, desde antes da pandemia, pós-pandemia, foi assim algo que explodiu. Então, a gente, no começo, muita gente atrás dos assessores, e muito assessor, a gente sabe que acaba ganhando, né, na indicação de subscrição, de emissão e etc. Então, acho que a gente tem que buscar mesmo conhecimento, de analisar o fundo, de saber quem é o gestor, quais são os riscos, qual é a duration de um fundo. Então, isso tudo a gente consegue ir analisando as garantias. E para quem tem uma carteira um pouco maior, no fundo imobiliário isso acaba ficando mais fácil. Com relação ao FIAGRO, que é novo, aos FIINFRAs também estão dando um boom, eu tenho lido muito da questão do perigo, da iminência de dar BO lá na frente com os fundos de infraestrutura. Então, sabemos que fundos de infraestrutura na área de energia,
de alguns, né? Algumas empresas são mais resilientes. Então, assim, como que a gente consegue ver os riscos de FIINFRA, sendo que eles não são tão abertos como os fundos imobiliários? Aonde acumular esse conhecimento? Como que a gente pode prever os riscos de um FIINFRA? Porque, assim, FIAGRO já está um pouco mais, né? Mas o que eu tenho lido, assim, toma cuidado com os FIINFRAs, que realmente agora também tem o boom, todo mundo resolveu, as gestoras, né? Estão resolvendo aí dar uma explosão aí no mercado. Então, eu queria saber como que fica essa questão dos infraestrutura, essas debêntures, como analisar, Perfeito. e etc. Obrigado pela pergunta. Bom, de fato, hoje os fundos de infraestrutura é a rainha do baile, né? Tiveram algumas mudanças regulatórias, tributárias, CMN, que restringiram a emissão de certos papéis, como a LCI, LCA, e desde março que essa indústria entrou, né, no radar e, de fato, acabou capturando e continua com uma grande parcela de alocação para renda fixa isenta, seja diretamente nos papéis, seja através dos fundos que, né, investem nesses tipos de papéis. A maior parte das emissões das debêntures incentivadas, elas têm rating. Elas são ligadas a projetos, ligados a concessões, né, públicas, o que seja. A maior parte já estabilizado, quer dizer, coisas que estão performando. A informação em relação a esse tipo de indústria, em relação ao imobiliário, de fato, ela é menos disponível. Então, você tem que se basear na carta do gestor, na política de diversificação de portfólio, setorialmente, aonde é que esses riscos estão atrelados. Nós temos uma vertical de fundos de debêntures de infra. Eu vou dar um exemplo. Logo no começo do governo Lula, entrou um projeto que talvez no Congresso que iria mudar ou questionar o novo marco regulatório do saneamento. Você precisa estar acompanhando tudo o que acontece nesses subsetores de infraestrutura, inclusive do ponto de vista político. O nosso gestor começou a sair da posição imediatamente, sem que tivesse havido a mudança, mas ele falou, eu vou sair do setor de saneamento e alocou em outros setores. Então, eu não acho particularmente, até porque foi o único setor que regulatoriamente não foi mexido pelo Conselho Monetário Nacional na política de isenção, até porque a infraestrutura ela tem centenas de bilhões de reais de financiamento não atendido que os bancos e o BNDES não vão fazer. Quem vai fazer é o mercado de capitais, através exatamente desse tipo de instrumento. Eu não vejo um problema, vamos dizer, creditício nessas emissões, quando elas estão ligadas aos projetos, quando os projetos estão isolados do ponto de vista do repagamento de cada uma das debêntures. Você tem debêntures que são mais corporativas, são de empresas, que são grupos que têm diversas concessões, e aí você compra a emissão da holding daquela. É um outro tipo de risco, não tem nada a ver com o risco de comprar uma debênture do projeto. Quando você compra um risco da holding da CCR e você compra uma debênture da rodovia da Presidente Dutra, os riscos são diferentes. Ele é corporativo, que reflete a composição de risco de todas as concessões, o outro é diretamente daquele projeto. Então, você precisa ver o gestor que domina a subscrição de risco do projeto. Isso que diferencia, por exemplo, um gestor que está mais preparado para um cenário adverso, na diversificação, em vez de ele comprar os riscos de holdings corporativos, ele compra riscos setorialmente diferentes ao nível dos projetos. Então, por exemplo, o nosso fundo tem 69 ativos. Nenhum deles tem mais do que 3%, se eu não me engano, um chegou a quase 4% do tamanho. Se acontecer alguma coisa num ativo de 1%,
ele dilui o efeito. Então, a diversificação no mercado que você ainda não tem muita informação é fundamental quando acontece um problema de default. Pessoal, a gente já devia estar encaminhando para o final, mas eu vou deixar e pedir licença a Verusca, também a Lena, para complementar. Por favor. Eu acho que tem um componente que hoje você tem 2 tipos de debênture de infraestrutura. A corporativa e essas que estão vindo, a NTNB menos alguma coisa, que foi Rumo, Klabin, Engie, que está na rua agora, que são emissões que não têm muito prêmio, se você considerar para alocação dos institucionais. E aí, mas tem pessoa física que tem comprado esses papéis. E aí você tem os riscos de projeto, que aí dentro dos riscos de projeto você vai ter o risco, que são projetos que já estão maduros, e aí acho que são concessões longas, tem contratos longos, e tem outros projetos que são projetos que ainda você depende de um risco que a gente chama risco completion, que vai depender de riscos de construção. Você tem mais riscos nesse período e, portanto, pagam mais também. E aí, esse risco ele pode ser coberto por uma fiança bancária, por um seguro, garantia, ou por um risco corporativo. E, a depender dos riscos de construção, de execução, ele pode ou não ser bem precificado. Então, acho que tem que ficar atento nas cartas dos gestores para entender qual que é o percentual de risco completion que existe, de risco de construção nas carteiras, e a alocação, esse percentual. E aí, só um último risco que eu acho que é relevante para os de infra, que você tem, não necessariamente, um casamento entre a cotização do fundo e o prazo dos ativos, né? Porque você aloca ativos de 15, 20 anos, e aí os fundos de 30, de 90, alguns 180, que, num momento de abertura de spreads, né, e ajuste, se você tiver algum evento, ou mesmo de necessidade de venda de papéis, principalmente esses papéis que estão muito próximos do risco soberano, você vai ter um impacto de cota muito grande, porque a duration dos fundos é longa. Então, eu acho que a gente não viu esse ajuste ainda, né, como aconteceu nos fundos institucionais, de necessidade de venda de ativo para fazer frente a resgate, mas quando acontecer, acho que o impacto nas cotas vai ser maior. E esse é um risco que eu acho que vai acontecer. E justamente nessa esteira da Vivian, é olhar se, de fato, o PL daquele fundo está já alocado com essas debêntures, porque existe uma escassez no mercado desses títulos, então seria um sacrifício ainda maior para você conseguir comprar e alocar todo esse recurso. Então, é entender quanto, de fato, esse PL já está alocado em debêntures existentes, pactuadas lá atrás, e qual que é o carrego que nós chamamos desses títulos. Isso é um ponto também muito importante que pode amenizar um pouco algum suspiro que o mercado dê. Gente, agradecer mais uma vez a participação dos 3 aqui no nosso painel, da plateia também. Infelizmente, a gente não consegue ficar mais tempo, até para respeitar os próximos. Verusca, Lena, muito obrigada. Obrigada a todos e pelas perguntas também.